Olá, boa noite, boa noite, boa noite, linda terça-feira, novamente aqui, com muita alegria. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a este florescer na terra, florescendo com a flor da síntese nesta noite. Boa noite. Estão ouvindo bem? Como está o áudio? Nestes minutinhos que vem se passando, vamos nos aproximando aqui nesse jardim. Eu sou Gislaine, fiando com ventos do amor, desde este espaço amado, Rapa Nui. Mais uma noite de florescer na terra. Hoje trazendo uma convidada muito especial, muito linda, Ana Paula Andrade, trazendo a arte de oportunizar, através da escola itinerante Flor da Síntese. E para as pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, este sentir de florescer na terra é uma jornada de 21 encontros, 21 lives que acontecem nas terças-feiras. E este é o 4º encontro, trazendo aqui um pouquinho da partilha, um pouquinho da história de uma peregrina, de uma mulher visionária, muito estudiosa, chamada Ana Paula Andrade, que já passou aqui pelo espaço Rapa Nui e ainda passa. E é uma irmã muito linda que nessa noite vai estar ofertando um pouquinho desta arte primorosa que é oportunizar através do seu conhecimento, através dos seus saberes. Que esta noite seja uma inspiração a todos nós. Mais uma noite aqui. Seja bem-vinda, Ana. Vou estar te convidando a chegar. Aos que forem chegando aí, fala pra mim como é que tá o áudio, como é que tá o volume, se tá bom, se estão conseguindo me ouvir bem. E se quiserem interagir com a gente, é muito especial para que possa ir florescendo esse encontro.
Olá, Ana Paula. Olá! Uhul! Ia! Deixa eu arrumar aqui. Deixa. Oi, Rafa Nui! Aqui tem um índio te esperando. Sim, Tem um índio e uma índia. conheço. Um índio e uma índia, véia. E aí, Tudo bem? amor, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora que nós vamos cozinhar. Ah, saudade. Pois é. Louca pra De- chegar aí, dar um cheiro em vocês. E eu também tô louca pra ir aí te visitar a família, Tomar um café. tomar um chazinho. Aqui, chazinho, chimarrão. Que der a gente toma, né? Se servir, a gente bebe. Logo, né, irmã? Logo, se Deus quiser, a gente vai poder estar se abraçando. Enquanto isso, a gente vai se encontrando por aqui. Assim que a gente tem feito, né? Ah, com os Sim, amigos. nesse momento, a sabedoria que nos é convidada é a sabedoria da adaptação. Então, a gente vai se adaptando, vai se descobrindo em lugares e situações que a gente nunca imaginou antes. Sim, né? Nem fala. Os desafios, né? E também os convites a se abrir para o novo, das novas experiências. Está sendo muito interessante. Sair Sim, daquele lugar do conforto, da zona de conforto, né? mesmo. E a gente vai se fortalecendo mutuamente. É bom olhar daqui, né, e saber que sempre estivemos unidas e que seguimos unidas. E que isso, nessa partilha tão simples que fazemos aqui, inspira muitas pessoas. Essas pessoas que estão entrando aqui nesse jardim hoje, que possam se inspirar nessa noite junto com a gente e perceber que sim, é possível a gente se unir, se fortalecer de forma simples, amorosa. É isso aí. Rapa Nui sempre ofertando, né? Acolhida, né? É, Criando esses espaços de acolhida, de troca, de partilha, de crescimento, né? Porque esses encontros nos fazem crescer. é verdade. Ai, como é bom te ver aí de óculos agora. Ai, agora tô enxergando melhor. É que as vistas começam a cansar com a claridade dessas telas, tudo, né? É É tanto verdade. celular, tanto computador hoje em dia que começa a idade assim, começa a contar que se a gente botar assim uma lentezinha de repente para ajudar na questão do reflexo da tela, Tem isso fica mais também. confortável. Eu preciso Ah, informar o pessoal que está chegando aí que é porque não é por causa do óculos, mas é que aí do outro lado, né, tem uma avó muito. ah, Foi ela que me ensinou esse termo, que tem umas irmãs aí no caminho que são véia, bem véia. Então, Ana Paula é uma véia bem véia, uma avó cheia de sabedoria, mas eu vim que bem tem um disfarçado dessa vez. veio, tá? Amiga, tá linda. Nessa vida eu vim, nessa vida eu vim disfarçada. Ai, que lindas. Oi, Miss Laine, Márcia, Gabi. A Tatiana Almeida entrou aqui para me assistir. Ela tá É, aqui no. Mas é que é emocionante ver pela tela. aham, sim, né? Carlinha. O Rafael do Zic tá aí. Um beijo, Rafa. Quanta gente linda. O Paulo, a Brise. Que eu tô vendo aqui, né? Não sei quantos já estavam aí conversando contigo. Agora nós estamos em Então, 20.
Oi? Agora nós estamos em 20 pessoas, e aí essas 20 pessoas vão passar o convite aí para outras irmãs, outros chegarem aí. A gente quer ouvir história. A gente quer ouvir história boa, bonita. Oh, vamos lá. Uhum. Então, Liane, Pilar. O que você quer saber moça? eu quero saber como tudo começou. Forte, né? Ah, Mas eu vou explicar até para o pessoal que está chegando aí. Tô vendo que tem muitas geradoras por aí. Tô enganada ou é isso mesmo? Tem geradoras por aí, né? Que tem, chegaram aqui para tem, assistir. todas elas são, né? Tem algumas que estão namorando de longe, mas já são namorando, não Ah, chegaram ainda na formação, mas estão se alinhando para se ensaiando, sabe? Aquela sei. coisa do ensaio ou pulo. Uma vez eu fui numa cachoeira, era era solteira do primeiro casamento ainda. Novinha, assim, fui numa cachoeira, era tão alto o lugar de onde o pessoal pulava, assim, que, nossa, eu me ensaiei tanto, não tive como. Não foi possível para mim, né, aquele momento, aquele salto. Então tem umas que ficam ali, né, no ensaio, assim, mas uma hora vai. É, eu que o diga, né? Eu já me sinto assim, uma geradora. Daqui a pouco eu me jogo. Vamos indo, vamos indo. Eu tô indo assim, nas vertentes. Daqui a pouquinho eu chego aí na cachoeira. Você vai Que tranquilo. acompanhando tudo de perto, né, dos bastidores, você é a danada. Bem-vindos, Certo. então, quem está chegando agora. E hoje a Ana, então, vem de longe, vem lá da Serra Gaúcha, de Nova Prata, casinha nova, fogãozinho a lenha todo dia, para contar um pouquinho, né, Ana, como é que foi surgindo esse desabrochar na caminhada de uma donzela, que foi se autogerando como uma mulher, como uma mãe, parindo projetos e sonhos, tendo visões, chegando aqui, agora aqui, né? Então, sinta-se livre, confortável, como se você estivesse na sua casa, que você está. Estou tanto E aqui quanto aí, né? é verdade. Me sinto em casa com vocês, com Rapa Nui, sempre, né? Gratidão pelo convite. Desde já agradeço a todos, né? A você que teceu esse lindo projeto aí, que sugeriu esse bailado tão bonito. E a Tati, o Vini, a Cia, todos que contribuem aí, né? Toda a equipe, toda a família, que é grande, e que eu amo muito. Gratidão por me convocar aí para contar a história da Flor da Síntese, né? Que hoje se chama assim a escola itinerante, mas ela começou de outra forma, né? Com outro nome, que eu nem bem sabia no que ia se tornar, né? Mas então, falando um pouquinho assim desse início da minha caminhada, eu comecei a me interessar por esse caminho, assim, da espiritualidade, né? Inicialmente era assim que eu imaginava que havia haviam dois caminhos, depois eu compreendi que tudo é um só. Mas então, eu comecei lá na igreja católica, né? Por influência familiar, assim, minhas avós, tanto materna quanto paterna, eram católicas praticantes, assim, iam muito à missa, à igreja, frequentavam bastante. Meus pais já não tanto, né? Mas eu vivia nesse meio, assim, né? Dessa religiosidade, né? Tinha essas referências. E então eu fiz catequese, eu fiz crisma, eu entrei para o grupo de jovens da igreja, né? E adorava estar lá cantando,
né, com os jovens, com os amigos. Mas eu me lembro que já na crisma, assim, eu comecei a me inquietar com algumas questões e aquela criatura curiosa, né, que existia ou existe dentro de mim, que hoje eu chamo de a investigadora, ainda carrego uma lupa comigo. Mas eu queria saber mais, assim, como é que é essa história aí, limbo. E eu tinha uma curiosidade e também algo que me acompanhava que eu não sabia bem de onde vinha aquelas suspeitas, né, de que algo mais existia além daquilo tudo. Depois, claro, a gente vai investigando, vai conhecendo a história da família, né, dos ancestrais, por onde eles andaram, o que fizeram, né? E tudo isso está contido conosco, né? Essa sabedoria, essas crenças, né? Então, foram muitas, muitas escolas, assim, muitas filosofias, tradições que eu fui revisitando, né? Então, dali, eu, na adolescência, a minha mãe me apresentou o kardecismo, né? E ela também não tem um lado, né? Um lado, como todas nós temos, um lado bruxa, um lado bastante sensível, intuitivo, né? E eu me lembro de que uma época ela gostava bastante de bruxinhas e tinha muitas bruxinhas na casa dela, né? Uhum. E, e era muitas plantas, ela sempre teve dedo verde, sabe? Botava um galinho lá na água, na terra, ele enraizava, brotava, conversava com as plantas. Então, eu me lembro de muito cedo construir um pequeno altarzinho para mim com algumas imagens, né? Uma imagem de santinho, uma imagem de elemental, e anjinho, teve a época dos anjos, aí eu estudei, né? Eu fui estudar um pouco dos anjos. E então sempre tinha um assunto, um tema, né, dessa área oculta, ou esotérica, ou mística, que me atraía. E aí, oi. Tu falou das bruxas, aí chegou a Natasha, lá de Portugal, com o Círculo Ó, Místico. as bruxas de Portugal. Por quê? Porque minha ancestralidade, né, lá de Portugal, eu sou vim das bruxas de Portugal. Por parte da família paterna, assim, a minha avó paterna, né, o pai dela era de Portugal. Então, meu biso. Um beijo, Natasha, querida. Então, e aí, essas memórias, né, sempre muito vivas, assim, comigo, e aí eu fui buscando saber mais, fui encontrando pessoas que me esclareciam sobre mais e que me apontavam a alguma direção, algum outro tema que despertava minha curiosidade mais uma vez, e assim eu fui. Conheci, então, do Kardec a Fraternidade Branca, daí depois fui indo. Eu tive um tempo um pouco assim, sem saber para onde ia, já estava com 20 e poucos anos, assim, e fiquei um tempo estudando, assim, por conta, solita. Depois encontrei umas amigas, colegas de trabalho, que me falaram mais um tanto de uma outra tradição. E aí eu fui passando, né? Por casas, por grupos, por irmandades, por comunidades de apoio que foram me estendendo a mão, né? Que foram me orientando naquilo que naquele momento eu sentia necessidade, né? Então havia uma curiosa, uma buscadora dentro de mim, eu me dizia assim, eu me sentia assim, né? Buscadora de algo, né? Até que um dia eu entendi assim que esse mistério que eu buscava acessar, tocar, compreender, né? Compreendi então que mistério é mistério, né? E que não é algo assim que se
se busque com a mente, né? Que seja lendo, seja estudando. É legal todas essas teorias, é legal saber da história, de onde vem, tudo, né? Bacana. No entanto, o que me trouxe, assim, para o centro, né? E para a integração de tudo isso que eu busquei e que se fez disponível para mim, com todo o amor, foi o silêncio, né? Foi o silêncio, foi o recolhimento, foi o jejum. Mas isso já depois do... Eu tô com 41, depois que a Sara nasceu. A Sara tá com 7 anos. Foi ali, depois que nasceu geradoras, né? Mas eu já chego aí nessa parte da história. Então, eu queria dizer que quando eu estava nesse momento, assim, dos 28 para os 29, ali o retorno de Saturno não me deu moleza não, sabe? Me deu moleza, assim, ó. Botou o dedo lá, né? Ó, tem coisas que precisa ser revista, né? Precisa mudar. O que você quer mesmo da vida? Então, ali foi um momento decisivo, assim, essa idade para mim, né? Hoje ainda atendi uma irmã que ela está bem nesse momento, então é um momento bem delicado, né? E bem especial também, porque nos cobra aquilo que precisa ser feito, né? E então eu estava no meu primeiro casamento, vim a me separar, né? Nesse momento. E foi quando eu conheci a Tati, a guardiã do Rapa Nui. Conheci uma outra irmã chamada Ana Paula Marafigo, uma terapeuta também, uma irmã de caminhada, que iniciou comigo esse trabalho, esse estudo do Sagrado Feminino, né, que construímos juntas a primeira vivência do Espelho da Lua. E foi quando eu conheci a Beth, quando eu conheci o Rafa, né? Então, nesse momento entra o sagrado feminino, o xamanismo na minha vida. Não que não estivesse, né? Mas com mais consciência, assim, né? E aí trilhei um tempo, assim, dentro do xamanismo, né? Aprendi muito, assim, com o Rafa, né? Ao lado dele. Acabamos nos encontrando, assim, né? Ou reencontrando nessa existência. E passamos a caminhar juntos. E a Beth, então, a mãe dele, que me apresentou, assim, né, as deusas gregas na época. E ela desenvolvia um trabalho chamado A Jornada da Deusa Interior, que eu sempre conto nos cursos do Espelho da Lua, né, honro esse início de caminhada. Sou muito grata. E lá, então, nesse momento, eu senti, né, eu tive uma sensação durante uma caminhada na natureza, assim, naquela vivência, uma sensação de retorno, de retornar para casa, sabe? Eu senti, assim, uma memória, né, celular, que eu digo, né, e uma memória ancestral, como se eu já tivesse vivido aquilo, mas de fato eu já havia vivido, todos nós já vivemos, porque nós caminhamos muito mais tempo enquanto humanidade desta forma, como eu estava naquele momento, caminhando em grupo, na mata, com as mulheres. Então, eu já vivi isso através das minhas ancestrais, né? Dos meus ancestrais. Então, a humanidade caminha bem pouco tempo da forma que caminha cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, com esse tipo, né? Esse formato de família, de relacionamento, né? Então, naquela hora, eu senti algo tão bom retornar, assim, para mim. E não que não estivesse aqui, mas havia uma sensação, né,
de que uma sensação que me levou até lá, né? De que algo faltava, de que algo precisava ser visto, ser olhado. E nesse momento nesse final de semana lá, eu fiz uma grande cura, assim, com a minha mãe. Eu não esperava algo assim. Eu fui para lá com a intenção de trabalhar o meu feminino, né? Achava que precisava melhorar aquela mulher que eu era, e algo mais, né? Precisava desabrochar. Tá? E eu saí de lá tão maravilhada com o que eu encontrei e com uma sensação incrível que eu disse para mim mesma, assim, da porta da casinha onde a gente tinha se alojado, assim, eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero levar isso para outras mulheres. Eu quero que elas possam sentir isso também, né? E foi isso que eu fiz. Eu saí com, com essa decisão de lá e eu fiz isso. Eu fui estudar mais um pouco, então, sobre aquele tema e sobre o sagrado feminino e sobre a deusa, né? E são tantas tradições que falam dela, desta deusa, que é a mesma, só que de muitas formas e muitos nomes, mas é uma só. E então estudei um pouco e defini assim, eu como é que quero fazer um círculo feminino, como é que eu faço, né? É que é isso e sabe aquela coisa que dá no peito assim da gente, quando a gente tem algo para oferecer e não tá fazendo, não tá oferecendo? Então, uma agonia, uma ânsia, né, um negócio. Sim. Tem que ser feito, mas não sei por onde, como é que começa isso? Daí a voz da consciência naquele momento diz, ora, bolas, coloque um dia e uma hora, né? E um cartaz aqui na sua loja. Eu tinha uma loja na época, uma loja esotérica. E assim eu fiz. Porque senão as pessoas não têm como saber o que você quer oferecer para o mundo, né? Tem que contar o que é que você quer oferecer, o que você está oferecendo. E aí as pessoas souberam e algumas mulheres vieram, a gente realizou o círculo ali dentro mesmo, na loja, depois do horário, né, de comércio. Arredamos os biombos, os balcões e realizou-se o primeiro círculo lá, na cidade de Esteio, minha cidade natal, né, onde eu morava. Isso foi em 2006, por aí, 2006, 2007, acho que 2006, tá? E depois passei a fazer círculos, fui fazendo os encontros, né? Morávamos numa casa, eu e o Rafa, que tínhamos um espaço atrás nos fundos da casa, assim. E lá se davam as reuniões, os encontros, né? E eu escrevia um blog na época, eu pensava, como é que eu vou chamar isso, esses encontros, né? O que eu vou botar lá como título nos cartazes, enfim. E eu tinha muito essa conexão com a lua, né? Toda mulher tem. E claro, a gente parte desse princípio de voltar a reconhecer, né, essa natureza cíclica que nós somos, né? E esse contato com os nossos fluxos, né? Nosso fluxo, nossas águas. E aí eu disse, me tocou colocar Clã Filhas da Lua na época, né? E eu criei um blog e eu passava a alimentar esse blog então com todas as pesquisas que eu fazia relacionada ao feminino, ao tema, né? E colocava os livros que eu lia. E na época, assim, não tinha. Eu pesquisava muita coisa na internet e a recém, assim, não era tão acessível a internet para todo mundo, né? E então botava lá e algumas mulheres passaram a pesquisar no blog, né? Fazer contato comigo. E lá por 2008, 2009, nós nos mudamos para Porto Alegre, eu e o Rafa. E eu já estava realizando os círculos de lua nova. Eu havia sido convidada por uma irmã lá de São Paulo
a Sabrina Alves, que iniciou um projeto muito bonito na época, chamado Círculo Sagrado de Visões Femininas, e convidou algumas guardiãs em vários estados e para conduzir encontros no primeiro dia de lua nova, né? Todas reunidas em círculo em diferentes lugares, assim, né? Do Brasil. Foi um movimento muito bacana. Durante 5 anos eu conduzi esse círculo, né? Em Esteio e Porto Alegre. Foi a primeira guardiã no Rio Grande do Sul. E ela soube de mim pelo blog, né? Pelos movimentos que eu estava fazendo. E aí ela fez contato por isso. Então, quando eu me mudo para Porto Alegre, os círculos passam a acontecer no Rapa Nui, né? Começam a acontecer aí os encontros. E assim, foi um período que a gente estava estudando e se estudando muito, né? Através com as culturas nativas, né? Através do xamanismo. E em 2011 nós fomos para a aldeia juntos. Eu, a Tati e o Rafa fomos para o festival na tradição Iauanauá, né? Numa aldeia, no Acre. Porque quando eu chego no Rapa Nui, o Rapa Nui também estava num momento de, vamos dizer, de gatinho, né? Engatinhando. E aí eu acompanho esse processo, assim. Desde que eu conheci a Tati, então, em Esteio, fui acompanhando de longe, né, esse movimento. Mas nem sempre a gente se encontrava, né? E quando eu vou para aí, eu passo a cuidar da agenda do Rapa Nui. Então eu fui a primeira secretária do Rapa Nui. A primeira Gi fui eu. Porque era a mamita Neite, a mãe da Tati, né? E ela, a Tati, Tatiana Almeida, que conduziam, né, os trabalhos e orientavam aí o movimento da casa, né? A Tati morava aí, a família dela, né, morava aí. E aos poucos foi se tornando um espaço. Não sei se alguém já contou sobre essa história, talvez a Tati chegue, né, em algum momento e nos conte, que é uma história muito bonita. Ou a própria mamita, né? O Papito, que muito apoiou essa mulher, né, nesse sonho sonhado de construir esse espaço que fosse um espaço para todos, né? Uma casa que abraça muitas famílias, né? Esse é o Rapa Nui. Então, que também me abraçou, que abraçou minha família, né? A nossa, enquanto eu, Rafa e depois Sara, mas também a nossa família, nossa alma familiar, né? Tudo que a gente trazia conosco. Então, todas essas tradições, essas famílias espirituais também chegam ao Rapa Nui, né? E se somam, se abraçam, se reencontram e opa, que agora que a festa ficou boa. E aí a gente foi se divertindo, né? E se amando e recebendo mais pessoas nesse lugar. E aí uma irmã, que hoje é minha comadre também, assim como a Tati, a Karen, lá de Curitiba, Karen Mirpa em Ustamanta. Hoje ainda escutei um áudio dela, amada. E que também não vejo quase, mas uma mulher medicina que tenho assim no coração, uma irmã de caminhada, tem uma trajetória muito bonita. Ela me liga um dia e disse: Ana, estou aqui organizando uma cerimônia, né? Com um irmão que veio do Acre, um índio Iauanauá, tal. Meu padrinho de caminho, de busca de visão, trouxe ele. E eu queria saber se você quer que eles cheguem aí, né? No Rio Grande do Sul, na casa de vocês, né? Tem algum espaço que você queira levar? E eu disse, opa, claro, né? Rapa Nui fica muito feliz e honrado com essa chegada aí. Então, foi a primeira vez que um índio Iauanauá, né, veio até o Rio Grande do Sul. Aí organizamos algumas cerimônias aí com eles. E que foi o nosso professor, né, que é o meu, para mim é o professor que eu considero, assim, meu professor da floresta, né. E aí, desse movimento, depois da aldeia e tal, porque aí fomos retribuir a visita, né, que recebemos,
fomos até lá. Um pouco antes disso, eu percebi que eu e o Rafa, a gente estava pagando aluguel de um apartamento em Porto Alegre para a nossa gata morar, né? Residir, porque a gente mais ficava no Rapa Nui do que lá. E num momento assim né, a gente fala assim de uma orientação espiritual que a gente recebeu, mas de fato, né, não fazia sentido aquilo. Assim. Vamos para o Rapa Nui. Moramos aí dentro, que o Rafa falou na live dele, né? Moramos, então, dos 2 anos que a gente morou, 2 anos e meio em Porto Alegre, sei, acho que um ano e meio foi no Rapa Nui, né? O Rafa até falou 2 anos, mas não, a gente morou em Porto Alegre, mas é que ele considera isso, porque mais a gente estava aí, os 2 anos, pouquinho que a gente morou em Porto Alegre, a gente ficava mais aí dentro do espaço do que na nossa casa. Mas foi um ano e meio, eu acho que foi isso, num quartinho. Então, desde o momento que eu saio lá de Esteio, da minha cidade natal, aos meus 30 anos, foi um processo, assim, bem marcante para mim. Né? Começou um processo forte de desapego, assim, a gente tinha muita coisa lá, muita coisa. Não era só abrir mão daquela casa, do espaço, de muitos móveis, muitas coisas que a gente tinha, para ir para dentro de um apartamento de 2 quartos, então, deixar muita coisa para trás. Mas também nossa família, nossa história, sabe aquela cidade pequena que tu cresce, que tu caminha nas ruas sem medo, que tu sabe, tu conhece todo mundo, aquela coisa. E mesmo que Porto Alegre seja tão pertinho de Esteio, era a capital, entendeu? Então a gente foi uma virada, assim, pra gente, e um momento que também a gente começa a se estruturar, assim, né, financeiramente, porque eu havia feito uma grande mudança na minha vida nessa faixa etária, né, dos 28 aos 29. Tudo aquilo que eu havia construído, né, de seguro, de instável, de material, né, eu tenho que recomeçar, né, fazendo novas escolhas, né, e guiada por essas escolhas do coração. Foi aí, nesse momento, né, que veio essa tal pergunta saturnina: o que você quer da sua vida, menina? Então, eu fui sincera, eu precisei ser sincera comigo mesma, né? Foi no momento onde eu fiz esse voto, né, de fidelidade comigo mesma, e que eu disse: daqui eu não arredo mais o pé desse caminho do coração. Né? Nele eu tô até hoje, assim, com os 2 pés, com as 2 pernas, 2 braços. E aí as pessoas às vezes, né, falam assim pra gente: mas é um caminho tão difícil. Eu sempre digo: não é. É o caminho mais fácil que se tem a seguir. Porque quando você entra para esse caminho, as coisas vão acontecendo naturalmente, as pessoas vão chegando, as situações se fazem, as oportunidades se criam, você as reconhece. Óbvio que algumas pessoas que estavam contigo naquela determinada época, naquele momento, talvez não vá mais seguir junto. E faz parte, né? E a gente segue amando, segue tendo no coração, mas inevitavelmente seguir o caminho do coração desagrada um ou outro, alguém, né? Faz parte desagradar as pessoas, nem sempre. A gente não veio para agradar a todos, né? Mas às vezes a gente faz escolhas para agradar aos outros, segue um caminho para agradar aos outros, escolhe uma profissão para agradar alguém, né? Se mantém numa relação para agradar a família. E assim vai, né? Então, sim, às vezes é preciso aprender sobre encerrar ciclos, né? E a vida nos convida a isso. Posso seguir? Pode, tá lindo, porque estou percebendo que tu não citou ainda aí que teve uma formação, né, em pedagogia, foi antes desse momento? Nesse momento que eu faço toda essa mudança, aí nos 28, nos 29, também é um momento que eu concluo a minha formação acadêmica, né, que foi pedagogia. Então, que é pedagogia. E aí, também, assim, né, eu imaginava que era algo, assim, que eu não ia utilizar, que eu tinha feito, né, porque
tinha que fazer uma faculdade, porque não era aquilo bem que eu queria. Enfim, essa história é longa e acho que não é o ponto principal. Eu, inclusive, conto ela nas formações que eu dou, assim, porque é importante, acho que ajuda muitas pessoas, né? Porque eu vi mais tarde que todos os presentes que a gente recebe de nossos pais, eles são preciosos e a gente nunca deve desejar devolvê-los, né? Hoje eu exerço a pedagogia, mas eu exerço uma pedagogia diferente. Eu exerço a psicologia, que era o que eu queria ter feito, né, de formação acadêmica, mas depois encontrei a psicologia que, que me contempla, que é a psicologia transpessoal, que na época não tinha como formação acadêmica, né? Sou um pouco antiga. Então, hoje já tem. Mas que maravilhoso, entende? Tudo se deu como tinha que ser e foi perfeito, né? Sempre é tudo justo e perfeito. Foi como eu escolhi, né? Cada um de nós, com certeza, tudo que a gente vive, se chegou é porque em algum momento você convidou isso, abriu espaço para determinada experiência. E aí eu chego, então, depois da aldeia, tal, desse movimento com o Rapa Nui, me aprofundando nos estudos, né? Não só espirituais, mas sobre a Ana Paula, né? Quem era. E então eu engravido. Aí, enquanto eu estou morando no Rapa Nui. Rapa Nui é um campo fértil. Cuidado, hein, Gi? Mas é que aí a gente gesta muitos projetos também, né? Não necessariamente crianças, mas a gente acolhe muitas crianças. Oi? Ah, Como? é um campo Falhou. fértil. É um campo tão fértil que até desabrocha. Tá aqui, tá florescendo. Ai, que lindo. É um campo muito fértil. Até, ó, tô com lenço, tava, agora olhei, agora tô com lenço hoje, me deu uma vontade de botar esse lenço, um lenço antigo que tava guardado, sabe? Sabe que as mulheres ciganas têm muitos lenços, né? E aí eu abri a Panui. Tá me ouvindo? Peraí, tá dando um loading aqui. Eu acho que a internet deu uma pausa. Tá aí? Tá conseguindo me ouvir, tu? Não Voltou. sei, não sei se é a minha ou se é a sua conexão, mas deu uma pausa. Ok, aí eu pensei, hoje tem live com o Rapa Nui, vou botar esse lenço aqui, porque esse lenço me acompanhou em muitas histórias aí no Rapa Nui. Muitas histórias, né? Cada festa cigana, acho que esse lenço estava em algum lugar em mim. Ai, tão lindo poder, assim, né, olhar para uma peça e imaginar assim, nossa, tem história essa peça, tão bonito. E aí, eu, eu, eu e Rafa engravidamos, e aí a gente estava morando, então, num quarto aí no Rapa Nui, né, a gente tinha deixado nossas coisas no apartamento, sublocado por uma outra irmã, que nesse momento também chegou aí no Rapa, Porto Alegre, procurando lugar para morar, trabalhou um tempo aí, precisava de uma casa, foi bem no momento que a gente então estava precisando fazer essa transição, ela essa e nós esta outra de ir para o Rapa. E aí, só que eu não tinha como voltar para apartamento, eu queria terra, eu queria chão, né? Depois de estar então aí, né? E aí em tantos outros lugares que a gente foi circulando, conhecendo, espaço, né? Terra Cristal, né? Que até hoje a gente tem uma relação, uma ligação linda com eles, onde acontecem as buscas de visão, né? Que o Rafa conduz lá com o Rei na Coruna. E a gente começou a procurar sítio e tal, e nada, não achava lugar. E aí, então,
que se passa que a gente leva uma segunda família nativa aí para o Rapa Nui, que são os Guaranis, né? Foram 15 Guaranis fazerem cerimônia aí no espaço. O seu Veratupã, né? O vovô Alcindo lá da aldeia de Biguaçu, na época ele morava lá, e foi com seus filhos, seus netos, fazer cerimônia. Ele já com seus 100 anos de idade, eu não me recordo bem, o Rafa talvez possa colocar aí nos comentários. E ele e a vovó Rosa ainda estava aqui na Boa Estrada Vermelha, aqui conosco, trazendo seus ensinamentos, acompanhando sempre ele. E aí foi lindo, fizemos essa cerimônia aí, fizemos cerimônia no sol da manhã, ainda quando era o primeiro sítio que o Max e a Su moraram, né? Onde tudo começou, assim, depois do rato. E dessa passada dos Guaranis aí, eu com a Sara já no ventre, estava com uns 7 meses, eu acho. Eu e o Rafa, então, fizemos uma cerimônia, só nós dois, assim, com medicina. E acabamos vendo que o próximo destino, a próxima estação a se parar, era Florianópolis, né? Aquela família Guarani passou por lá e nos convocou a estar em Florianópolis. Por 2 anos estivemos lá, moramos lá, pertinho deles, onde o Rafa pôde, né, ter mais contato com o vovô e estudar a tradição. Então, eu estou contando a minha história, que também é um pouco da história do Rafa, porque a gente vem caminhando há 15 anos juntos, né? E hoje eu reconheço bem o que é o caminho dele, o que é o meu caminho, mas por um tempo caminhamos muito assim, juntinhos, né? Embora sempre tivemos nossos altares bem separados e distintos. Cada um tem a sua essência, a sua energia, mas muito parceiros, assim, nessa busca, que era uma busca, até que deixou de ser, né? Até que deixou de ser, era, um dia foi uma busca. E hoje, assim, quando já me despedi dessa identidade do buscador, né? Eu me sinto essa peregrina, né? Que foi passando em muitas casas, em muitas famílias, foi recebendo a mão, né, de muitas tradições. Mas quando eu chego em Florianópolis, né, e é onde hoje meus pais vivem, onde eles moram, né, nesse momento que eu estou gestando a Sara, eles já estavam lá, já haviam se mudado para lá. Eu encontro uma pessoa, uma irmã, né, muito antiga, que já me acompanhava, assim, desde novinha, ela conta, já rezava por mim, e acompanhava nossos trabalhos, né? Conhece bem, assim, nossa trajetória minha do Rafa, mas sempre num olhar distante no rezo, né? Que é a Sauênia Passuelo, que muitos aqui talvez conheçam, né? Que estejam acompanhando essa live. Então, eu a conheço lá, pessoalmente, né? Porque ela morava em Itapema. Um dia ela vai até a nossa casa, então nos conhecemos pessoalmente, porque a gente só se via virtualmente. E eu sempre estava com uma intenção já, né? Já vinha namorando os trabalhos dela também. E queria chegar até o retiro da Alma da Terra, da Natural Medicina Alma da Terra. E nesse momento estava com a Sara pequenininha, bebê de colo, assim. E não foi possível enquanto eu morei em Floripa, né? Isso se dá quando eu retorno para o Rio Grande do Sul. Mas nesses 2 anos que eu fico em Floripa, a questão do parto, tudo, me trouxe uma coragem de fazer algo, né? Que antes não havia, assim, porque o parto transforma, assim, a gente, né? Eu acho que veio algo, bom, se eu parir a Sara, agora eu posso parir esse projeto
que eu venho sonhando e gestando. Sonhando por quê? Porque de fato houve um sonho, assim, e eu me via nesse sonho focalizando, conduzindo mulheres numa formação sagrado feminino. Me avisa do horário, tá, Gi? Não sei como é que tá isso, eu tô sem. E aí, eu. Oi? Temos 10 minutos. Tá. E aí, então, quando eu tive esse sonho, eu disse, não, isso não é para mim, isso é só um sonho. Eu me vi com uma outra irmã, líder, que foi essa irmã que me convidou para o projeto da Lua Nova, né? Mas claro, porque eu tinha ela como uma referência, né, nessa jornada. E aí quando sonhei, não me lembro que ano foi isso, disse, não, isso é para outra pessoa, para as mulheres que eu leio, para as mulheres que eu estudo. Só que começou muitas mulheres a fazer contato comigo, pedindo, perguntando sobre formação. E eu não sabia na época. E eu pesquisava bastante na internet assuntos e temas relacionados ao sagrado feminino. E nunca havia visto nenhum curso de formação, né? Senão talvez eu teria até buscado, mesmo que já faziam 10 anos conduzindo círculos, né? E aí, nesse período, eu vou a Porto Alegre numa visita ao Rapa Nui, a Tati estava com a Paloma, filhinha dela, minha filhada amada, beijo, Palomita, saudade. E estava com ela, bebezinha, ali a Sara tem 6 meses de diferença. E a Tati estava num momento do puerpério bem delicado, assim, quem já passou por esse período sabe como é, né? E então, aquelas mulheres chamando e pedindo, e eu sentindo assim, poxa, eu tenho algo para oferecer e não estou fazendo, sabe? Eu só dizia assim, bah, irmã, não sei, eu respondia, né? Não sei onde tem. Hoje eu já sei que tem vários e, né, posso indicar, mas na época eu não sabia. Então, eu fui ao Rapa e conversando com a Tati, fui fazer uma visita, ver minha irmã e tal. E aí ela disse como estava se sentindo e eu disse, olha só, quem sabe, eu tô com uma ideia aqui, eu tô gestando algo, né? E também estava assim, né? Vou, não vou, vou naquela hora do pulo, né? De novo, ai. E aí tu não quer dançar essa dança comigo? Olha só, um projeto assim, uma formação para mulheres. Eu tenho conteúdo que é, né, vivencial, que é de experiência de círculos de mulheres. Você também tem conteúdo. Então vamos pegar isso que a gente tem e vamos oferecer o que a gente tem. Porque elas estão pedindo, né? Querem levar para a sua cidade, para seu local, assim, próximo das mulheres, né? À volta. E aí foi o que fizemos. Construímos o gerador de círculos pela Terra juntas, eu e a Tati, e nasceu bonito, gordo, formoso, né, lustroso, que nem diz as avós, e já se vai, já se vão aí o quê? 5 anos, 6, foi 2014, que estamos aí, né, com essa formação linda, conduzindo juntas. Então, enquanto estamos aí ofertando e também recebendo, né, dessas mulheres, que a gente vai encontrando, porque sempre é um crescimento para todas nós. A Sarita, minha filha, então a Sara já está um pouco maiorzinha, a da Tati também, né? E a gente, então, chega na alma da terra. Eu decido, né? Disse, ó, agora é a hora, agora eu vou. E aí aquele pulo de novo, e agora com coragem, né? Toda confiante, porque já pulou para geradoras, vamos pular para a Natural Medicina Alma da Terra também. E aí eu vou para o retiro, e aí posso lá, então, vivenciar um processo, né, muito bonito, assim, junto à Sauênia e à Irmandade da Alma da Terra. E que foi decisivo, assim, para... não sei nem se é gestar, sabe, Gi? A flor da síntese, não sei se foi algo gestado. Eu acho que foi algo que brotou, né? Algo que brotou desse caminho caminhado, de toda essa história.
Eu não pensei em fazer isso, eu não pensei em gestar a síntese. Ela se deu, porque a síntese se dá, né? A partir de onde? Desse lugar do observador, de onde você olha para a sua história e reconhece todos os recursos e medicinas que você tem à sua disposição. E todas as famílias espirituais que te deram a mão. E que você já pode se despedir de todas elas. Então, para mim, foi desta forma, que a síntese, né, da Ana Paula Andrade se deu. Do passo da renúncia, de quando eu renuncio, né, a todas as escolas e pontes, né, as pontes, que eu chamo. Foram pontes que me levavam, então, a fazer contato com esse divino que eu achava que era algo distante ou separado de mim. E que hoje eu entendo claramente que não é possível, nunca foi. E disso nasceu o manto, né? O manto da flor da síntese, tá aqui no meu colo, ele. Que presente! Costurado, amado, reconhecido, honrado, cada retalho, cada história, cada família, cada clã, porque eu me despedi do clã Filhas da Lua nesse processo todo, para nascer a flor da síntese. Ai, aqui tá de ponta cabeça. O último retalho. Parou bem no último retalho aqui para mostrar para você. Do manto. Que Quando lindo! brota. É isso, meus amores. Essa é a história dessa escola itinerante que iniciou lá em Esteio, a partir do Clã Filhas da Lua. Por quê? Porque havia uma buscadora que queria fazer muitos cursos, que estava num momento de transição da sua vida, principalmente financeira, e que não tinha dinheiro para fazer tudo o que queria. Então, o que ela fez? Ela descobriu que podia organizar grupos para as facilitadoras, os facilitadores com os quais ela gostaria de estar, para poder cursar esses cursos. Fica a dica, hashtag. Então, foi o que eu fiz. E aí eu podia fazer muitos, né, dos cursos e das vivências, né, dos retiros, enfim. Foi assim, quando que eu fui descobrindo também que eu podia receber por isso, por esse trabalho, que era um talento, que era algo que era nobre de ser reconhecido, que de fato eu atraio, consigo agrupar, reunir pessoas. Eu e os meus clãs, né? Fazer o quê? Já andei com muitos, então é natural que eles me reconheçam, né? E essa é a história da Ana Paula Andrade, da Flor da Síntese, dessa escola itinerante que não é um ponto fixo, né? Mas é tipo uma carroça cigana, assim, que vai indo, né? Com os bandolinhos e vai ofertando o que tem, vai trazendo consigo seus professores, vai trazendo consigo suas medicinas e recursos que recolheu, né, que recebeu no caminho. Então, tudo de bom que eu encontrei, eu queria oferecer, eu sempre quis oferecer. E o que eu encontro ainda, eu ainda quero oferecer. Então, de vez em quando eu chamo uns e outros, vamos ofertar. E tem um monte de gente que nem eu que gosta de ofertar, né, presentes, porque recebeu e vem recebendo muitos presentes, né. Eu sou uma velha sacoleira, assim. Eu sou a velha da sacola dos presentes, eu sou a velha da sacola das medicinas, dos recursos, que nem a Sauênia Passuelo. Por isso que a gente se ama tanto, se reconheceu, né? E a Tati é outra, né? Então a gente tá aí nessa essa onda tão bonita, né? Brincando, amando, construindo. Pensando que tu trouxe aí o manto, trouxe a tua esse ofertar, esse oportunizar. Tem um convite aí também para uma roda que vai acontecer, um chazinho, prosa, e os mantos de orações. Nós Isso, temos Gi! Você é uma 20 boa secretária. segundos. Ah, Então, domingo, agora, tá? Dia 2, às 16 horas, gente. Então, nós chamamos, né, a Rede Geradora de Círculos pela Terra, eu e Tati, convocamos a nossa irmã mais velha, Sauênia Passuelo, para